A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, estamos de volta. Graças a Deus, né? Deus nos deu vida, preservou nossa vida, cuidou muito bem de todos nós e nós estamos aqui para o 7º dia da nossa campanha 21 dias para liberar fé. Eu criei, por isso falei. 21 dias para liberar fé. Você sabe, é muito importante que você perceba o que está acontecendo com você, no seu coração, no seu íntimo, porque às vezes a gente pensa que os milagres são só os milagres externos. A gente vai ver uma bênção financeira, nós vamos fechar um negócio que estamos querendo fechar, uma causa na justiça nós vamos vencer. Mas muitas vezes o milagre é você não está mais com medo, você está mais ousado, mais ousada, você está crendo mais, a sua fé está crescendo. Afinal de contas, essa campanha tem por esse objetivo, é liberar a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e você está ouvindo todos os dias, você está sensível à voz de Deus, porque você está jejuando, você está no meio de uma campanha, você direcionou para isso, então vão começar a acontecer coisas maravilhosas, coisas no seu interior, no seu coração, e você vai começar a experimentar sensações e direções de vida, você vai começar a experimentar sentimentos que você não estava sentindo mais. Isso já é milagre de Deus nessa campanha. Às vezes você já está aí, você perdeu o medo, né? Hoje nós vimos o pastor Aloysio, ele faz lives todos os dias para contar os testemunhos, e nós vimos inúmeros testemunhos, muitos de curas de enfermidade, mas muitos também dizendo: pastor, eu não tenho mais medo, eu estou mais ousada, eu estou crendo mais, eu quero mais de Deus, eu tenho experimentado uma sensação especial na presença de Deus, um momento especial na presença de Deus. Então isso tudo é importante. Eu quero que você esteja ligado para esse tipo de coisa, para você já contar as bênçãos para você mesmo. Tipo, puxa vida, olha o que está acontecendo comigo, né? Está sendo muito bom, está sendo muito bacana, né? Então eu quero que você faça esse exercício e, se possível, mande um áudio para mim, mande. Né? Eu recebi já 2 áudios, um eu vou colocar logo, é um áudio poderoso, maravilhoso. Um eu já coloquei no grupo, né, de uma irmã nossa que já recebeu uma bênção financeira. Então eu quero que você mande para mim, para eu, como a gente não está fazendo live, eu quero colocar o áudio no grupo dessa campanha, no grupo do WhatsApp, tá? Então faça isso, conte os seus milagres, conte o que Deus está fazendo, e vai ser muito edificante para todos nós, tá bom? Então a gente começa sempre, nós vamos orar, depois nós vamos confessar a palavra, tá? Eu quero que você pegue seu cartão com os pedidos, os nomes das pessoas, né? E coloque diante de Deus agora, com fé. Você pode parar tudo agora. Eu creio que está num horário bacana para você parar, tirar aí esses 40 minutos para ouvir, para orar, para colocar diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Senhor, experimentando dias maravilhosos, porque estamos numa busca intensa, estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. A fé vem pelo ouvir, a nossa fé tem aumentado, Senhor, o medo tem se dissipado, Senhor. Senhor, nós estamos mais confiantes, estamos mais ousados, Pai, nessa campanha, Senhor. Deus, nós cremos, Pai, cremos que há um mover especial no mundo espiritual. Aleluia! Nós cremos que vidas estão sendo alcançadas. Pai, corações estão sendo tocados agora, Senhor. Sim, o Teu Espírito, os Teus anjos, a Tua palavra está fluindo poderosamente.
curas estão sendo liberadas, eita, aleluia, curas estão sendo liberadas, Senhor, o teu poder tem caído sobre vidas, tem sim sido derramada do céu como um cálice de bênção, de poder, um bálsamo de cura, aleluia. Nós tomamos posse agora, apresentamos nossos pedidos, apresentamos vidas, apresentamos metas, sonhos, projetos perante o Senhor nessa campanha poderosa. Deus, libera a tua cura agora, libera o teu poder agora, Senhor, Senhor, destrava o que está travado, quebra correntes, abre portas de cadeias, Pai, liberta o cativo agora, repreende os demônios agora, os demônios estão sendo repreendidos, sim, Senhor, os demônios estão sendo, Senhor, paralisados agora, as obras de macumba, as obras de feitiçaria, as obras feitas nas encruzilhadas, nos cemitérios, toda macumba, Senhor, toda seta lançada, Senhor Deus, em direção ao teu povo, está caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós declaramos a tua bênção, nós declaramos o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Diga amém aí, tá? Diga amém. Concorde em fé. É importante, é fundamental a gente estar unido em fé nesse momento. Amém? Vamos confessar a palavra hoje? Vamos tomar posse do que a palavra diz para nós? Vamos lá, né? Aleluia. Diz assim, é o 7º dia, tá? Está em Marcos 11, 22 a 23. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eita, que palavra poderosa! Aleluia! Vamos confessar esse versículo? Repita comigo aí, tá? Eu digo, você repete aí. Repete assim: eu digo aos meus problemas, ergam-se e lancem-se no mar. Eu não duvido no meu coração e creio que se fará o que eu estou dizendo. Diga, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Repita, portanto, minha oração é poderosa e eficaz, pois sou justo, porque o Senhor Jesus é quem me justifica. Diga, eu peço ao Senhor, dá-me a vitória sobre os meus problemas. Diga, o Senhor é comigo e me capacita a vencer cada um dos meus obstáculos. Diga, Ele mesmo prometeu me dar a vitória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Vamos para a palavra, vou abrir aqui o livro, tá? No 7º dia, está aqui, 7º dia, tudo vai cooperar para o seu bem. Eita glória, essa palavra aqui é poderosa, essa revelação é poderosa. Você vai receber um up agora, você vai receber uma mensagem que vai ao encontro do seu coração e você vai dar pulo de alegria. Presta atenção, tudo vai cooperar para o seu bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Isso é o que José disse para os irmãos dele, lá no finalzinho de Gênesis, né? Depois que Jacó morreu, os irmãos estavam preocupados que José agora ia se vingar de tudo que eles fizeram, mas olha o que José disse: vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É muito desagradável quando pessoas se sentam para planejar o mal a nosso respeito, né? E foi exatamente isso que o Espírito revelou. O Espírito revela, né, que as pessoas se levantam para
para maquinar o mal contra nós, mas dele, do Espírito Santo, também vem a segurança e o consolo. Por quê? Porque a palavra diz que ele fará com que tudo contribua para o seu bem. Olha só, eles estavam intentando mal, mas o Senhor o transformaria em lucro para mim e para você. Essa é uma promessa que nos dá uma segurança gloriosa. Por anos, José passou maus bocados, traições, decepções. Quando adolescentes, seus irmãos ficaram com ciúmes dele, o jogaram em um buraco e eles iam deixá-lo para morrer. Mas viram uma carreata, né, de ismaelitas, uma caravana de ismaelitas e decidiram vendê-lo, né? José nunca sonhou que se tornaria um escravo e trabalharia num país estrangeiro. Nunca, né? Afinal de contas, ninguém tem esse sonho. Os nossos sonhos são completamente diferentes, né? E às vezes acontecem coisas na nossa vida que não são os nossos sonhos. Estão completamente diferentes daquilo que a gente tem sonhado. E qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Que Deus se esqueceu da gente. Talvez José tinha pensado nisso também, né? Ele se sentiu como se Deus estivesse se esquecido dele. A certa altura, a esposa do homem para quem trabalhava o acusou falsamente. Você sabe a história, né, da esposa de Potifar, que queria se deitar com José. José, que queria manter o padrão de vida que ele conhecia de Deus, ele se recusou a deitar com a mulher de Potifar. E aquela mulher, então, um dia teve uma oportunidade, José saiu correndo dela, porque não tinha como escapar, a não ser sair correndo. Às vezes nós temos que sair correndo mesmo, né? Há situações na nossa vida que precisamos correr, porque senão a gente entra no buraco. E José saiu correndo, aquela mulher ficou com a capa de José na mão e aí o acusou falsamente, mentiu sobre ele. E o que aconteceu? José foi preso por algo que não fez. Meu Deus, ele tinha muitos motivos para viver com amargura, muitos, mas você não lê na Bíblia que José agiu assim, em momento nenhum. Olha a fé desse homem. Ele entendeu esse princípio espiritual tremendo, de que tudo está servindo ao plano de Deus para nós. Não apenas as coisas boas, não apenas as coisas boas, como quando ele teve um sonho no qual as pessoas se curvavam diante dele. Não apenas quando seu pai ofereceu e lhes deu uma túnica de muitas cores, mas até mesmo as horas ruins, até mesmo as situações injustas. 13 anos depois, irmãos, 13 anos depois de todas as decepções, deslealdades e traições, assim como Deus prometeu, José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Mas o que é interessante é que se alguma daquelas coisas ruins não tivesse acontecido, se seus irmãos não tivessem ficado com ciúmes, se ele não tivesse sido jogado numa cova, se não tivesse sido vendido como escravo, se a esposa de Potifar não tivesse mentido sobre ele e se não tivesse sido colocado na prisão, ele não teria chegado ao trono. Cada passo foi necessário. Todos foram instrumentos de Deus. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Anos depois, os irmãos de José voltaram ao Egito em busca de alimento durante uma grande fome. Anos depois. Ele estava encarregado do quê? Do suprimento de alimentos. Então ele disse aos seus irmãos: não se preocupem, eu não vou fazer mal a vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou para o bem. Deus usará pessoas e situações para movê-lo em direção ao propósito dele para a sua vida. Por isso, fica aqui já essa primeira palavra. Não fique desanimado. Talvez você precise de um beijo de Judas para chegar ao seu destino.
Você precisa de pessoas que tentem jogá-lo no buraco, que tentem desacreditá-lo, empurrá-lo para baixo para que se possa chegar ao trono. Se a traição dos irmãos de José o tivesse impedido de ser primeiro-ministro, Deus nunca teria permitido. As pessoas não sabem o propósito de Deus para você, mas qualquer coisa que façam não pode impedir o cumprimento do seu destino, o propósito de Deus para a sua vida. Não pode. Elas não sabem, mas Deus sabe. Então, tudo que fizerem para você vai estar sendo direcionado por Deus para o cumprimento daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tudo isso significa que existe graça superabundante disponível para todos nós. Não importa a circunstância que passemos, Deus fará com que tudo coopere para o nosso bem. Eu vou repetir. Não importa a circunstância que passemos, Deus fará com que tudo coopere para o nosso bem. Tá liberando fé aí? Tá liberando fé aí? Deixa liberar fé. Não fique desanimado. Você pode ter grandes expectativas sobre o seu futuro, pois o Pai lhe garante. O Pai com P maiúsculo, esse lhe garante a vitória em qualquer circunstâncias. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, presta atenção nessa palavra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! A palavra sabemos aqui é oida no original. Significa um saber que não vem por meio de estudo ou aprendizado. Não é uma compreensão mental apenas, mas é algo que sabemos por revelação no Espírito. Sabe aquilo que você sente, que você não precisou aprender? Você não precisou participar de uma aula, você não precisou frequentar uma sala de aula para isso. Você sabe, simplesmente você sabe. É um saber que procede do interior. Que todas as coisas, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não apenas as coisas boas e agradáveis, mas até aquelas ruins vão cooperar para o nosso bem. Então, não significa que todas as coisas em nossas vidas são iniciadas por Deus, mas até aquelas obras e setas malignas, Deus fará com que coopere para o nosso bem. Que profundidade de revelação para a sua vida. Pega essa aí também. Libera fé. Crie, por isso falei. Vamos lá, a palavra está falando com a gente. Cooperam para o nosso bem. Deus não diz que todas as coisas são boas. Há coisas realmente ruins. O que ele afirma é que todas vão cooperar para o nosso bem. Não se desanime se porventura uma porta se fechar. Conta-se que certa vez um homem estava viajando num barco que naufragou e só ele escapou. Então ele foi parar numa ilha deserta. Ali, tentando sobreviver debaixo de chuva e sol, ele clamou a Deus e pediu a graça de poder construir uma choupana para se abrigar dos elementos da natureza. O Senhor o capacitou e ele construiu a tal da choupana. E lá vivia com tranquilidade, mas o seu desejo era de ir embora. Até que um dia ele orou ao Senhor pedindo que enviasse alguém para resgatá-lo. Numa manhã ele estava na praia e começou a chover. De repente, um raio caiu em cima de sua choupana, incendiando-a. Aquilo o deixou desolado e chateado com Deus. Primeiro o barco afundara e agora a choupana havia sido destruída. Ele pensou, puxa, numa ilha tão grande, o raio tinha que cair justamente em cima da minha choupana. Parado na praia, martirizando-se ao ver a choupana pegando fogo, ele percebeu que um navio vinha em sua direção. Finalmente seria resgatado. Depois de subir no navio, ele perguntou ao comandante, como vocês descobriram que eu estava perdido aqui? O comandante respondeu,
nós não sabíamos, mas de longe vimos uma choupana queimando e imaginamos que fosse o sinal de alguém pedindo socorro. Eita glória! Às vezes, para o propósito de Deus se cumprir, ele precisa queimar a sua choupana. Esse incêndio é só um sinal de que algo maior está vindo. O Senhor tem o controle de todas as circunstâncias da sua vida. Todas as circunstâncias da sua vida estão debaixo do controle de Deus. Aqueles que amam a Deus e são chamados para a salvação segundo o propósito divino, apontam para nós. Essa é uma promessa exclusiva para os filhos de Deus. Todas as coisas acontecem baseadas no versículo seguinte, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Veja que tudo coopera para sermos conforme à imagem de Cristo, o Filho de Deus. A Escritura não diz que tudo coopera para ficarmos mais ricos, mais prósperos ou mais populares, mas tudo vai cooperar, presta atenção, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Precisamos ter algo firmado em nosso coração. Mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, Deus está do nosso lado. Ele é por nós e não contra nós. Se você não entende o que está acontecendo, não pergunte a Deus o porquê, como se ele fosse o problema. Não há nada de errado em perguntar o porquê, mas apenas tenha o cuidado para não pensar que Deus é a causa do problema. Deus está do seu lado. Cuidado com um pensamento religioso, legalista, do tipo: o que eu fiz? Meu carro quebrou, meu filho adoeceu, o que foi que eu fiz? Isso é viver na lei, isso é legalismo. Todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Essa certeza você precisa ter. Deus é seu Pai e ama muito você. Aleluia! Há uma grande diferença entre questionar Deus e pôr suas questões diante de Deus. Quando levamos nossas questões a Ele com o coração submisso, o Senhor sempre nos responde. Em Romanos 8,31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra quem no grego é tis, que também pode ser traduzida como o quê? Poderíamos então dizer: se Deus é por nós, o que será contra nós? Se Deus está do nosso lado, então outras coisas como doenças, problemas financeiros ou críticas não podem nada contra nós. Absolutamente nada. Outro dia assisti a um filme chamado Transformers. Nele havia os vilões chamados Decepticons e os mocinhos conhecidos como Transformers. Fiquei pensando que a decepção é algo que nos impede de ser transformados. Muitos de nossos espinhos são apenas testes para checar se nos decepcionamos com Deus ou nos submetemos debaixo de sua vontade soberana. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é o nosso justificador. Deus é por você, não contra você. Certa vez, um desenho animado, uma história muito bem interessante. Um garoto chamado Paulinho e sua irmã Célia foram visitar os avós. O menino estava com seu estilingue atirando pedras em algumas árvores. De repente, ele se voltou para o quintal de sua avó, viu o pato de estimação dela. No impulso, ele atingiu com uma pedra certeira e o pato morreu instantaneamente. Pensa só, o pato de estimação da avó, o Paulinho matou com uma estilingada. Né? O garoto entrou em pânico e tentou desesperadamente esconder o pato morto na pilha de lenha. Porém, ao olhar para cima, quem que ele vê?
A irmã Célia estava vendo tudo na janela. Ai, 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 ai. Tudo. Após o almoço daquele dia, a vovó disse: Célia, vamos lavar os pratos? Ela olhou e falou: não, o Paulinho me disse que queria ajudar a arrumar a cozinha hoje. Não é, Paulinho? Ela tinha visto tudo, então ela sussurrou-lhe: lembra-se do pato. Assim, Paulinho foi lavar os pratos. Mais tarde, o vovô perguntou se as crianças queriam pescar, mas a vovó disse: desculpe-me, mas preciso que a Célia me ajude a fazer o jantar. Célia sorriu e disse: o Paulinho quer muito aprender a cozinhar. E ela sussurrou novamente: lembra-se do pato. Após vários dias fazendo suas tarefas, as de Célia fazendo suas tarefas e as de Célia. Finalmente ele não aguentou. Confessou à avó que havia matado o pato. Eu sei, Paulinho, disse ela, dando-lhe um abraço. Eu estava na janela e vi tudo. Porque amo você, já o perdoei. Eu só queria saber por quanto tempo você deixaria Célia fazer de você um escravo. Não deixe que o diabo mantenha você na culpa e na escravidão. Creia no perdão do sangue e viva na liberdade dos filhos de Deus. Eita glória! Tá tomando posse? Dá um glória a Deus aí, toma posse. Toma posse dessa palavra. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. E no fim, todas as coisas servem a esse plano. Tudo coopera para que o plano se cumpra. Todos nós temos coisas acontecendo conosco que não entendemos. Coisas que demoram mais do que deveriam e as portas que se fecharam. Estudamos muito, mas não fomos aprovados no concurso. Fizemos a coisa certa, mas não conseguimos a promoção. Pode ser que colegas de trabalho estejam falando mentiras e calúnias a seu respeito. Nossa tendência nesses momentos é pensar que essas coisas estão nos resistindo, mas a verdade é que nada pode nos impedir, porque tudo coopera para o cumprimento do plano de Deus para nós. Tudo, absolutamente tudo. Quando coisas boas acontecem, pensamos que estamos avançando, mas as traições também servem ao seu plano. Aquela porta que se fechou, o contrato que não foi cumprido, se essas coisas não tivessem acontecido, você não teria alcançado a posição que está hoje. Pense bem, havia algo que você queria tanto, mas o que você não podia ver naquele momento é que Deus tinha algo melhor. Ele o ama demais para deixá-lo perder seu propósito. Tenha fé nisso. Você pode não gostar, não é agradável, mas isso está servindo ao plano dele, do Deus vivo e poderoso. Quando entende que tudo serve ao plano de Deus, você não vive frustrado quando as coisas parecem injustas. Você não fica chateado quando não consegue o que quer, pois percebe que é o Senhor mesmo que fechou a porta. A pessoa que se afastou não foi por acaso. Foi Deus que a afastou, porque ela estava impedindo o mover divino na sua vida. Às vezes tem gente indo embora da sua vida e você está lamentando. Não! Tem porta se fechando, você está lamentando, não se lamente. Vá em frente, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Isso é palavra, é para você e é para mim. Temos que tomar posse, temos que viver baseados nessa fé. O plano de Deus para você não pode ser cumprido sem oposição, sem atraso, sem portas fechadas. Não fique chateado, porque tudo isso tem o poder de levá-lo adiante. Deus não teria permitido se não tivesse um propósito. Nada pode acontecer com você sem a permissão dele. Antes que Jesus pudesse ser crucificado e ressuscitar dos mortos, ele teve de ser traído. Claro, ele teve de ser traído, ele teve de ser caluniado, ele teve de ser rejeitado. Se todos tivessem amado a Jesus, se todos tivessem celebrado, não teríamos a salvação, simplesmente isso.
parte do plano do Pai para a vida de Jesus era ter oposição. Sim, não é por acaso que Judas, um de seus 12 discípulos, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, decidiu traí-lo. Eu sei que isso é difícil de entender, mas Judas era um peão, simplesmente um peão nas mãos de Deus. Ele estava servindo ao cumprimento do plano de Deus para o Senhor Jesus. Tem gente junto com você achando que está te prejudicando, achando que está levando vantagem sobre sua vida. Mas essas pessoas estão apenas servindo. É um peão nas mãos de Deus para que o propósito que o Senhor tem para a sua vida seja cumprido. É claro que não foi agradável. Claro que não, mas o Senhor Jesus entendeu que sem traição ele não poderia cumprir os seus propósitos. Quando os soldados vieram prender Jesus, eles não sabiam como ele era. E Judas disse: vou identificá-lo dando-lhe um beijo. Aquele beijo foi um ato terrível, mas marcou o momento que ajudou a desbloquear o propósito de Deus. Sem traição, amado e amada, não teríamos salvação. Eita glória! O fato é que não gostamos de traições, deslealdades e calúnias. Mas como saber se não são justamente essas coisas que vão liberar o cumprimento do plano de Deus para nós? Você pode não gostar, mas tudo isso está servindo ao plano dele. Relaxa aí onde você está, acalma seu coração. A pressão está grande, a oposição está grande, a maré está subindo, os ventos estão sendo contrários. Deus está trabalhando para um grande propósito na sua vida. Deus está trabalhando para te entregar algo que Ele tem preparado para você, algo surreal, maravilhoso, estupendo, e você pode crer nisso. Nossos passos são ordenados pelo Senhor. Ele mesmo preparou um caminho para nós. É por isso que tudo coopera para o bem. O plano de Deus não pode ser frustrado. Se você não deveria estar lá, não estaria. Não estaria. Deus permitiu isso porque é necessário para o cumprimento do seu propósito. Deus não vai permitir coisas que aconteçam na sua vida que não estejam no propósito que Ele tem para você. Então, se está acontecendo, é porque tem o propósito de Deus. Agora, pare de ficar chateado por causa de pessoas que o parecem fazer mal. Você precisa delas para alcançar o seu destino. Não desanime com a porta que se fechou. Não foi por acaso. O Senhor está posicionando-o para algo maior. Eita glória! Falei que essa palavra ia ser poderosa na sua vida. Eu sei que todas as outras foram, e as que vêm pela frente também são melhores ainda. Mas eu quero que você tome posse dessa. Essa é com certeza uma das maiores promessas de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas podem não ser boas. A doença não é boa, a perda não é boa, mas a promessa é: tudo vai cooperar para o seu bem. Agora, este é o teste. Enquanto Deus está se movendo, enquanto nada parece agradável, você permanecerá firme na fé? Esse é o teste. Enquanto você não vê nenhuma melhora, ainda crerá que Deus está no trono? O Senhor está trabalhando nos bastidores. E o que Ele começou em sua vida, Ele vai concluir. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia bem forte aí. Comemora essa palavra que você recebeu agora, porque foi para sua edificação, para liberar fé. Você vai liberar fé, você vai viver agora, você vai olhar para as pessoas de uma forma diferente, você vai olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Você descobriu algo profundo, que às vezes estava ali num versículo que muitas vezes você leu. Romanos 8:28, eu creio que todos que estão me ouvindo já leram ou ouviram um dia. Mas hoje você recebeu a bênção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para liberar fé no seu coração e você tomar posse. Primeiro, que Deus está cuidando de tudo na sua vida.
Segundo, tudo o que está acontecendo com você está dentro do propósito de Deus. Nada está acontecendo fora do plano de Deus. E terceiro, Deus é soberano. Ele tem algo maravilhoso para te entregar. Amém? Tome posse, meu querido irmão, minha querida irmã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a ceia do Senhor? Já tenho aqui separado meu pãozinho delicioso. Glória a Deus. Tem uma padaria aqui em Campo Grande, vocês sabem disso. Alguns irmãos não são de Campo Grande, mas tem uma padaria Ebenezer e o irmão tem fornecido pão. E eu tenho usado o pão da padaria Ebenezer, aí tem sido uma bênção. O irmão Fernando, a família toda está fazendo esse propósito. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos, e Deus abençoe todos vocês que estão junto com a gente, tá bom? Pegue o cálice, pegue o seu pão, pegue o seu cálice. A gente sabe que esses elementos representam o corpo de Cristo, que foi entregue naquela cruz, que foi moído naquela cruz. E o suco de uva representa o cálice, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão dos pecados. Aleluia, aleluia. Que momento solene, que momento solene. O Cordeiro Santo, aquele único que pode abrir os selos. Ele entregou a vida naquela cruz por nós. Ele sofreu o castigo de cruz. Mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem e, achado na forma humana, ele se submeteu ao castigo, ao pior castigo, a maldição da cruz, foi para a cruz, entregou o corpo dele, um corpo perfeito, sem pecados, sem enfermidades, para que pudessem moer o corpo dele para o nosso benefício, e o sangue dele foi derramado gota a gota para a nossa salvação. Então eu quero que você pegue o pão agora e diga comigo assim, repita: ao comer deste pão, eu declaro que o meu Cristo estava naquela cruz. Ao comer deste pão, eu declaro que eu recebo todas as bênçãos do corpo de Cristo entregue por mim na cruz. Ao comer deste pão, eu recebo a cura, eu recebo a libertação, eu recebo a justificação, eu recebo todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ao comer deste pão, toda enfermidade vai embora, toda maldição vai embora, toda artimanha de Satanás cai por terra, porque o meu Salvador venceu por mim naquela cruz. O sangue agora. Repita comigo. Ao tomar deste cálice, eu declaro que o sangue de Cristo lavou minha vida, lavou minha alma, e o sangue de Cristo ressuscitou o meu espírito que estava morto. Hoje eu sou justo perante Deus. Não há mais, repita, nenhuma condenação. Não há mais nenhuma culpa. Repita, pelo sangue de Cristo, todos os meus pecados foram perdoados. Os pecados do passado, diga, os pecados do presente e os pecados do futuro. Pelo sangue de Cristo, eu tenho a certeza da vida eterna. Pelo sangue do Cordeiro, eu tenho a certeza da salvação. Pelo sangue de Cristo, eu declaro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, repita, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo sangue de Cristo, diga, eu piso na cabeça da serpente e eu declaro a vitória sobre minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Coma do pão e beba do cálice.
Glória a Deus, irmãos. Encerramos aqui mais essa transmissão. Deus abençoe e até amanhã.